Vamos abrir as Sagradas Escrituras, no Saltério, no Inário Bíblico, livro dos Salmos. Salmos 103. A palavra de Deus nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Feche os olhos, irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus eterno, graças te damos, Senhor, por termos esse momento para abrirmos os nossos lábios e declararmos nessa noite que só o Senhor é Deus na nossa vida. A tua igreja se alegra, ó Pai, em abrir os lábios e dizer isso a ti, Senhor, porque tu és o Rei da nossa vida. E pedimos acerca da tua palavra, esse estudo, que verdadeiramente cada um de nós saiamos daqui entendendo de fato qual é a importância do louvor ao Senhor na nossa vida. Fala conosco, ó Deus. Necessitamos e carecemos muito da tua direção e auxílio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos, se nós fôssemos falar de um nome e pensar num nome no cânon bíblico que simboliza o louvor bíblico, o louvor que agrada a Deus, por certo, vamos lembrar do nome de Davi. Irmãos, Davi, além de um grande rei, sábio e organizador que ele foi, os irmãos, ele também foi um homem, um grande poeta e um músico notável. Nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus,
ela tem relatos robustos da ligação que Davi ele tinha com louvor, com adoração, com a musicalidade. E nada melhor, meus irmãos, de nessa noite nós aqui falarmos de um salmo que o próprio Davi assim escreveu. Meus irmãos, e eu quero iniciar esse estudo aqui nessa noite com alguns exemplos disso que eu estou dizendo. Que a palavra nos dá realmente amparo para dizer que Davi era um homem ligado ao louvor, à adoração. Meus irmãos, nós vemos, primeiramente, que Davi, meus irmãos, mais da metade dos salmos foram atribuídos a Davi. Meus irmãos, e a palavra salmos, só para título de conhecimento dos irmãos, esse título, salmos, essa palavra, ela vem de origem hebraica, que é tel-hilim, que significa louvores. Ou seja, igreja, quando nós vemos o livro de Salmos, ele é de fato um inário. Ele é ali a Bíblia sendo cantada. E nós vemos vários salmos que Davi assim escreveu, que são louvores a Deus. São hinos de exaltação ao Deus Supremo, ao Deus da glória. Eu fico imaginando, irmãos, só abrindo um parênteses aqui, realmente Davi compondo, né? Inspirado por Deus, movido pelo Espírito Santo, compondo o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que lindo, né, irmãos? Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Pode usar um homem como Davi e deixar a igreja esse legado para nós aqui. Porque a partir desse entendimento, irmãos, nós vamos sair daqui dessa noite entendendo a importância do louvor ao Senhor. Outro aspecto também que eu quero aqui repassar com a igreja, que Davi, como eu disse, como um grande músico que ele era, meus irmãos, ele tocava harpa. O instrumento que ele tocava era a harpa. E nós vemos ali em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 16, meus irmãos, que na sua juventude ali, e o conhecimento que Davi ele tinha, e a Bíblia relata que ele tocava muito bem a harpa. A Bíblia fala que ele foi recomendado ao rei de Israel, Saul reinava ali na época, para que ele fosse ali tocar o instrumento para Saul. Saul vivia, irmão, só para os irmãos entenderem, Saul vivia um momento de pensamentos ruins, um homem de sentimentos, e a Bíblia relata que o coração do rei, ele estava inclinado para as coisas que não agradavam. Ele já estava com o reinado em declínio. Então o que ele fez? Manda chamar Davi, para que ao tocar o louvor através da harpa, e que através daquele som melodioso, aquele som suave, pudesse tranquilizar os pensamentos de Saul, pudesse acalmá-lo, e a Bíblia fala que isso aconteceu, que Davi foi usado por Deus assim. Meus irmãos, e nós vemos esse relato, como eu disse, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 16. Diminui só um pouquinho, por gentileza. Só um pouquinho só. Terceiro, irmãos, um ensino que eu quero aqui falar com os irmãos, que um dos legados de Davi em seu reinado, também ligado a essa musicalidade, foi a organização de grupos de canto e de música no seu reinado. A Bíblia relata, meus irmãos, que Davi, ele colocou Asaf, Emã e Jedutum à frente de 4.000 cantores e músicos. Olha para vocês verem, irmãos, o quanto Davi, ele priorizava o louvor. O quanto o louvor era importante para o reinado dele, para o povo pela qual ele estava responsável. Meus irmãos, e a Bíblia relata que esses 4.000 cantores,
eles compareciam ao templo nas 3 grandes festividades que havia durante o ano. Ou seja, irmãos, um coral magnífico para a honra e glória do nome do nosso Deus. E eu digo aqui, irmãos, e quero abrir um pequeno parênteses aqui. Nós iniciamos nesse final de tarde, início de noite, um coral aqui, um pequeno coral, mas um coral que foi acompanhado com muitos anjos para a glória e louvor do nome do Senhor nessa noite. E nós vamos entender isso com o passar dos dias, irmãos, que esse louvor bíblico é necessário que a igreja ela esteja toda envolvida nisso. Não é só o grupo de músicos aqui à frente, as pessoas que estão com o microfone na mão, ou os irmãos que estão com os instrumentos tangendo eles. Não, igreja. É fundamental que a igreja inteira esteja envolvida. Mas a pergunta pode surgir, mas pastor, eu não toco, eu não canto, e até eu nem canto bem, eu sou desafinado, eu não tenho voz nenhuma. Meu querido, eu quero te dizer, nós vamos aprender aqui nesse estudo. Para o Senhor, Ele vê o louvor da alma. A alguns Ele deu um talento de ser afinado, a outros não. A alguns Ele deu o talento de tocar, a outros não. Mas o mesmo louvor daquele que não sabe tocar ou que é desafinado é o mesmo louvor que dos irmãos. Sabe por quê? Porque é um louvor remido de um homem e de uma mulher que foi alcançado pelo poder do sangue de Jesus. Foi aquele que foi resgatado na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você, irmão, se você crê na salvação em Cristo Jesus e que você foi resgatado lá na cruz, você já pode glorificar o Senhor nessa noite. Você já pode render brados de aleluia ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é o louvor da sua alma. E não necessita de você ser afinado ou não, saber tocar ou não. Ou seja, é algo que está no seu íntimo. E nós vamos aprender aqui nessa noite sobre isso. E eu quero entrar aqui, de fato, no texto que nós lemos aqui nessa noite. O Salmo 103, que é, meus irmãos, um relato de Davi. E sem dúvida, esse Salmo 103, igreja, é bom que os irmãos saibam que ele é uma das referências mais diretas acerca do louvor ao Senhor. Aonde nós vamos aprender hoje 3 aspectos sobre a importância do louvor ao Senhor. Eu quero que os irmãos gravem bem isso, tá? Gravem bem o que eu vou dizer. Primeiro aspecto, nós vamos tratar do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 103. Por isso que eu pedi para a igreja manter a Bíblia aberta. Porque os irmãos vão acompanhar juntos, a gente vai estudar e aprender juntos. Então, com a Bíblia fechada, não tem como, igreja. Então, mantenham a Bíblia aberta. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos falar de um aspecto, igreja, que é o louvor pessoal. Certo? Do versículo 6 ao versículo 18, Davi aqui ele abre o leque, a dimensão aqui para um louvor, que é o segundo aspecto, o louvor nacional. Amém, igreja? Está entendido até agora? E terceiro, do versículo 19 ao versículo 22, Davi ele amplia ao máximo aqui o entendimento, e ele vai tratar o terceiro aspecto aqui, que eu quero que os irmãos anotem, que é o louvor universal. Então, os 3 aspectos que nós vamos estudar aqui nessa noite é louvor pessoal, louvor nacional e louvor universal. Amém, igreja? Vamos lá então, a partir do versículo 1, Davi aqui ele fala sobre o louvor pessoal. Aí pode surgir uma pergunta dos irmãos, mas o que se trata do louvor pessoal? O louvor pessoal, meus irmãos, é o louvor íntimo. É o louvor seu, irmão. É o seu louvor, irmã.
É o louvor que nenhum pastor, nenhum ministério, nenhuma igreja, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, ninguém consegue medir senão o nosso Deus. É o louvor da alma, é o louvor pessoal. E Davi aqui no versículo 1, irmãos, ele trata aqui do primeiro ponto que eu quero tratar aqui nessa noite com a igreja, acerca de louvor pessoal. E o primeiro ponto é, o louvor pessoal, ele precisa ser integral. Olha o que Davi fala aí. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Davi aqui, irmãos, ele está dizendo para si mesmo, para a alma dele. Os irmãos estão vendo aí? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É como se ele estivesse olhando para o espelho e dizendo assim, a minha alma precisa adorar a Deus. A minha alma precisa render louvor a Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos aqui a integralidade do louvor. O louvor precisa ser pleno na nossa vida. Meus irmãos, nossa vida pode estar do jeito que for. E por certo, nós passamos muitas lutas. Todos aqui têm as suas lutas. Todos têm as suas adversidades. Só que quando chegamos aqui à casa do Senhor, irmãos, ou quando estamos no nosso lar, na nossa família, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, meu irmão, o seu louvor precisa ser integral a Deus. A circunstância que você está vivendo não pode, preste atenção, irmãos, não pode mudar uma vírgula da sua gratidão a Deus. O louvor precisa ser integral. Foi isso que Davi quis dizer aqui, ó. E tudo que há em mim, não foi parcialmente tudo que há em mim, ou foi mais ou menos tudo que há em mim. Não, irmão. Davi foi claro aqui. Tudo bendiz ao Senhor. Tudo. Então aqui foi o primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, um louvor, ele precisa ser motivado por gratidão. Está no versículo 2, acompanhe comigo aí, irmãos. Versículo 2. Davi dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, é natural de nós, todos nós aqui, muitas vezes esquecermos. Às vezes, nós recebemos uma bênção, um livramento, uma porta aberta, recebemos uma dádiva de Deus. Logo no início nós nos alegramos, damos glória a Deus, bendizemos ao Senhor. Isso aconteceu recentemente conosco aqui, passamos um fim de semana maravilhoso, há 2 semanas atrás, o nosso congresso. Não foi um dia glorioso, igreja? Amém? Amém, irmãos? Não foi? Nós nos alegramos, nosso coração ficou jubiloso, alegre. Só que muitos, às vezes, isso pode ter acontecido ou não, e por certo aconteceu. Às vezes na primeira semana, após o evento, ou na segunda semana, que foi essa agora que está se encerrando hoje, aquele júbilo, aquela alegria, aquele louvor, aquelas lágrimas que rolaram nos olhos, diminuíram. Como assim? Arrefeceram. Mas não foi maravilhoso, igreja? Sim ou não? Por que arrefecer? Por que essa gratidão tem que diminuir? Não! Meus irmãos, essa gratidão, ela só tem que aumentar. Aumentar. Sabe por quê? Porque o Rei da Glória está presente. Só por isso. Já é um motivo suficiente para a igreja, todos os dias que subir à casa do Senhor, e todos os dias da sua vida, irmão, que seja aqui ou que seja fora aqui da igreja, é motivo de você dar glória a Deus. E a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: será que nós temos valorizado as pequenas coisas? Em igreja?
Será que temos sido gratos simplesmente pelo fôlego de vida que Deus nos dá? Só o fato de você estar vivo, irmão, já é motivo de agradecer. Só o fato, meu irmão, de você estar com saúde, já é motivo de agradecer ao Senhor. Só o motivo, meus irmãos, de você ter sua família, já é um motivo. A família sua está com você. E mesmo aqueles que não estão com você, Deus tem preservado e livrado. Deus tem te dado sustento, não tem deixado nada faltar para sua casa. Deus tem abençoado seu marido, sua esposa, seus filhos, tem te dado trabalho, tem te dado sustento. Meu irmão, será que mesmo nós não temos motivo para agradecer ao Senhor? Então, Davi quis dizer isso claramente aqui, ó. E não te esqueças de nenhum dos benefícios. Não esquece não, irmão. É natural esquecer, é verdade. O ser humano é meio esquecido. A nossa mente ela é cheia de tanta coisa no dia a dia, não é verdade, irmãos? Tanta coisa que vem, e principalmente isso aqui, ó, celular. Isso aqui ocupa a mente das pessoas muito, irmãos. Muito. Que as pessoas passam um dia sem sequer orar a Deus. Deixa isso aqui de lado, ó. E vá glorificar a Deus, irmão. Glorifique, exalte, sabe por quê? Eu até digo essa expressão muito para os irmãos. Quanto mais a gente agradece a Deus, mais devedor da graça de Deus nós somos. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para nós foi algo tão maravilhoso, porque nos garantiu uma vida eterna com Ele. Olha que maravilha, irmão. Deus te livrou da morte eterna e te deu uma vida eterna com Ele para todo sempre. Aleluia. Olha aí. Se isso não é motivo para agradecer. Meus irmãos, e antes de passar para o terceiro ponto, eu quero aqui dar um exemplo aqui rápido, um exemplo de ingratidão na palavra. De uma pessoa que não valorizou agradecer ao Senhor esses mínimos detalhes. E é uma história conhecida aqui da igreja, e os irmãos vão falar assim, mas eu não sabia, alguns aqui vão até poder dizer, mas eu não sabia que esse homem, a história dele terminou assim. Porque a gente ouviu sempre a história do rei Ezequias, o exemplo é esse, o rei Ezequias, filho de Acás, aquela história que ele foi acometido de uma doença, de uma úlcera, de uma grave úlcera, e que a Bíblia fala que ele orou ao Senhor muitíssimo, chorou ao Senhor, pediu ali um milagre, e Ezequias, ele cria no milagre, porque senão ele não tinha orado. Ele orou, ele buscou, Deus operou um milagre em favor da vida de Ezequias. Deus deu uma bênção para Ezequias, a Bíblia fala que além de dar saúde para ele, deu mais 15 anos de vida, 15 anos de vida. Só, meus irmãos, que a Bíblia fala, e às vezes vai ser surpresa para muitos aqui, ou não, às vezes os irmãos já sabiam, mas a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, que Ezequias não correspondeu ao grande milagre que Deus fez. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Está lá, ó. Os irmãos podem ver. A Bíblia é clara. Ele não correspondeu aos benefícios que Deus deu a ele. Ao contrário, ele recebeu essa bênção e foi ingrato. A Bíblia fala que perante aos seus oficiais ali, perante ao povo, em nenhum momento ele declarou dizendo assim: eu estou vivo porque Deus me salvou. Eu estou vivo porque Deus me deu saúde. Eu estou vivo porque realmente Deus me restaurou. Não, irmãos. A Bíblia está clara que ele não correspondeu. Foi ingrato. Então nessa noite, irmãos, aprendam isso. Louvor, gratidão é sempre na nossa vida. Tanto nas circunstâncias ruins, tanto nas boas, quanto na doença, na alegria, na tristeza, na bonança. Meu irmão, declare e diga: tudo que eu tenho é para a glória e louvor do meu Deus. Pertence a Ele.
até mesmo as lutas que eu passo. Porque através da luta, meu irmão, é que Ele vai te dar a vitória. Não existe, meu irmão, vitória sem luta. Não existe. É impossível você ser vitorioso se não tiver batalhas. E se algum irmão aqui, pastores, tiver com falta de batalha, procure nós aqui próximo, depois da aula, que nós vamos orar para o Senhor te dar batalha, irmão. Precisa de batalha. Porque é na batalha, meu irmão, que você vai ser forjado. É na batalha que Deus vai te ensinar. É na batalha que Deus realmente vai forjar o seu caráter cristão. Vai forjar a sua fé. Vai te renovar as forças. Nós vamos ver aqui no decorrer do estudo. E Deus vai ser engrandecido na sua vida, irmão. Vai ser louvado. Amém, igreja? Até aqui está entendido? Terceiro ponto. Vamos lá? Versículo 3. O louvor é motivado pelo perdão. Vamos lá, vamos ler junto, versículo 3. Olha o que a palavra diz. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Vamos parar aqui. Você já glorificou hoje, irmão, porque Deus te perdoou? Sim ou não, igreja? O louvor, Senhor, precisa ser para isso também. A Bíblia aqui está falando que Ele perdoa e já perdoou todas as nossas iniquidades. A Bíblia e Davi aqui está levando à memória nossa que o louvor pessoal, o louvor íntimo da alma, você precisa glorificar pelo perdão alcançado em Cristo Jesus. Ele, meus irmãos, é que perdoa nós de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de tudo aquilo que fizemos, que foi abominação para Ele. Daquilo que nós fazemos hoje, dos pensamentos, das falas mal faladas, das ações que muitas vezes ninguém está perto de nós, mas Ele lá no alto sabe o que você está fazendo. Temos glorificado a Deus, irmãos, pelo perdão que o Senhor nos deu. Então o louvor, ele é motivado pelo perdão. Quarto ponto que eu quero tratar no louvor pessoal, no seu louvor, irmão, no seu louvor pessoal. O louvor é motivado pela cura. Está aí, ó, na parte B do versículo 3. Parte B aí, ó. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Você tem glorificado pela saúde que Deus tem te dado, irmão? Às vezes você só lembra de glorificar pela saúde quando você passa mal e recupera, né? Não, irmão. Glorifica pela saúde que você tem hoje. Se você tem saúde é porque Deus te deu saúde. Deus tem te preservado. Deus tem te mantido de pé, irmão. Amém, igreja? Quinto ponto. Vamos lá? O louvor, ele é motivado pela restauração. É o quarto ponto. Quinto ponto, perdão, versículo 4. Vamos ler juntos? Versículo 4. Olha aí, ó. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem escreveu esse salmo aqui, igreja? Igreja? Não estou escutando. Quem escreveu esse salmo, igreja? Davi. E quem conhece um pouco da história aqui de Davi, da biografia dele, sabe que foi um homem que foi livrado da morte. Muitas vezes. Vou citar aqui alguns exemplos. Deus livrou Davi da morte do urso, do leão. Livrou Davi da morte das mãos de Golias. Livrou Davi da conspiração de Absalão, dos amalequitas, e por aí vai. Não existiu melhor pessoa para dizer que esse versículo que ele escreveu, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Irmão, eu quero dizer para você, tá? Mesmo que você não percebeu, olha para mim aqui, igreja.
mesmo que você não percebeu. Mas Deus já te livrou da morte muitas vezes também. Glória a Deus, né, irmão? Às vezes, meus irmãos, tem livramentos que Deus te faz perceber. Na hora você vê, nossa, Deus me livrou. Glória a Jesus. Só quero dizer para a igreja que a maioria dos livramentos você não percebe. Você passa um dia inteirinho, Deus te livrou o dia inteirinho, você nem percebeu. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele nos cuida todos os dias, até mesmo quando estamos dormindo. Hein, mano? Você está dormindo, Deus está cuidando de você. Você acorda, Ele está cuidando, está te livrando, está te preservando. Ou seja, irmãos, devemos glorificar a Deus. O nosso louvor pessoal é um louvor que precisa realmente dizer e declarar a Deus: Senhor, Tu tens me dado vida, vida para a glória do Teu nome. E sexto e último ponto relacionado ao louvor pessoal, tá, irmãos? O louvor é motivado pela renovação. Está aí no versículo 5 do capítulo 103. Olha aí, ó. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Sabe o que Davi estava querendo dizer aqui, irmãos? Que o louvor, a gratidão, ela precisa estar presente em todas as fases da nossa vida. O louvor precisa estar presente na vida de vocês, crianças. Passaram a ser adolescentes, a gratidão é a mesma. Passou para a juventude, o louvor é o mesmo. Se tornou um adulto, o mesmo. Ficou velho, o mesmo. As circunstâncias e fases da vida, irmãos, não podem realmente diminuir a intensidade da gratidão na nossa vida. Foi isso que Davi quis dizer aqui, ó. Quem farta de bens a tua velhice. O que é isso? Você está envelhecendo, e você está vendo os bens do Senhor na sua vida. Ontem, você estava uma coisa. Hoje, meu irmão, você está um dia mais velho. Amanhã, mais um pouquinho. Semana que vem, envelheceu mais um pouco. Ou seja, meu irmão, farte de bem a sua vida. Até a velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Davi usou aqui uma figura de linguagem que a águia é aquele animal que tem uma visão plena de tudo. Meu irmão, você tem que ter uma visão plena daquilo que Deus faz. Você não pode ver as circunstâncias da vida, meio que deixar obscuro isso em você. Não, irmão, não deixa não. O louvor, para ser importante na sua vida, para que ele seja algo relevante, prioritário. Presta atenção, igreja. Louvor na vida de um cristão é prioridade. Você tem que entender isso. E os irmãos vão ver que esse louvor pessoal, ele é a regra de tudo. Os irmãos vão entender na conclusão desse estudo. Depois eu vou lembrar vocês. Amém, irmãos? Então eu disse que nós trataríamos do louvor pessoal e do louvor nacional. É o segundo aspecto aqui que eu quero tratar com a igreja. E esse aspecto do louvor nacional é um louvor que está descrito, né, do versículo 6 em diante. Mas às vezes os irmãos podem perguntar assim, mas pastor, o que é isso? Louvor nacional. O que se trata disso? Para mim, nacional só se tratava ao país, uma nação, né? Que é o primeiro aspecto que essa palavra nacional significa. Só que ela tem um outro sentido também, irmãos. O sentido que nacional, ele tem uma outra conjectura, que é o que nós vamos tratar aqui, que é o simbolismo no sentido nacional que caracteriza aquilo que se distingue dos demais. Ou seja, é um diferencial que poucos têm. Se os irmãos olharem no dicionário aí, os irmãos vão ver isso.
A palavra nacional, ela tem esses dois significados. Uma nação, né? Uma nacionalidade, e isso aqui, ó, aquele que se distingue dos demais, ou seja, um diferencial que poucos têm. Então, o louvor nacional, ele já abrange uma área da igreja. É esse louvor que congregacional. É o louvor que todos estão juntos, louvando ao Senhor. E olha que o primeiro aspecto que Davi aqui trata acerca do louvor nacional. Vamos lá no versículo 6 e 7. Amém, igreja? Vamos lá acompanhar juntos? Primeiro ponto aqui. O Senhor precisa ser louvado por suas obras. Olha aqui que a palavra fala. Versículos 6 e 7. Manifestou os seus caminhos... Versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui, irmãos, Davi, ele lembra a nós aqui, faz uma memória do povo de Israel ali no Êxodo. Daquilo que o povo passou, dos livramentos que Deus concedeu a Israel. De realmente Israel ter passado a seco no Mar Vermelho, ter sido livre, liberto, pelo sustento que o Senhor deu a Israel nos 40 anos ali de caminhada. É como se Deus, através da palavra, usando Davi, dissesse aqui para nós aqui nessa noite, irmãos. O seguinte, olha, igreja, lembre do que eu fiz pelo meu povo. Lembra o quanto eu livrei minha igreja. Lembra o quanto eu sustentei meu povo. Sabe para quê, meus irmãos? Para que nós glorifiquemos a Deus, sabe para quê? Pelas grandes obras que Ele fez e ainda fará pela nossa vida. Deus ainda fará muito mais, irmãos. Se os irmãos estão achando que Ele já fez tudo por nós, meu irmão, eu tenho uma notícia boa para dar. Ele vai fazer muito mais pela sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, irmãos. O Senhor precisa ser louvado por seus atributos. Está no versículo 8. Olha aí, irmãos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Meus irmãos, nós estamos vendo aí nesse versículo 4 atributos da benevolência divina de Deus em favor da nossa vida. Meus irmãos, ou seja, a paciência que Deus tem conosco. Hein, pastor Paulo? Tem demais, não tem, irmãos? Porque nós somos difíceis, hein? Hein, igreja? Nós somos muito difíceis. A nossa natureza pecaminosa, e nós temos aprendido isso, né? Sobre a depravação total. Já entendemos que nós somos uma natureza decaída. Nós não temos nada para oferecer, irmãos. Se você achava que era bom, irmão, nessa tarde aqui eu quero te entristecer. Você é ruim. Eu sou ruim. Homem ruim. Mas um homem, eu creio que os irmãos aqui também estão clamando. Senhor, eu sou ruim, mas eu careço da tua graça. Ô Senhor, como eu preciso da tua presença, Senhor. Sem ti eu não vivo. É isso que é um louvor nacional. A igreja entende isso. Porque para louvar a Deus, ela precisa reconhecer os atributos de Deus. E eu quero dar aqui um spoilerzinho, pastor Indos. Você me permite isso? Nós vamos começar uma série de estudos, sem ser amanhã, no próximo domingo, sobre os atributos de Deus. Meus irmãos, como a gente vai glorificar a Deus se a gente não conhecer os atributos dele? Hein, igreja? É impossível, irmãos. Impossível agradar e glorificar a Deus se você não conhecer os atributos dele. Então foi isso que Davi quis dizer aqui, ó. E hoje, nessa tarde, já podemos glorificar. Senhor, eu erro tanto, eu sou tão pecador, mas o Senhor tem paciência comigo. O Senhor tem paciência conosco, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, terceiro ponto aqui no louvor nacional, já caminhando para o final do nosso estudo.
O Senhor precisa ser louvado, presta atenção, irmãos, por sua misericórdia com o seu povo. Isso aí está descrito do versículo 9 ao versículo 11. Eu quero pedir que toda a igreja leia comigo. Amém, igreja? Amém? Vamos ler juntos? Versículo 9 aí, ó. 9 a 11. Toda a igreja, juntos. Leamos. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia! Oh, meu irmão, olha que maravilha! Glória a Jesus! Meus irmãos, o Senhor tem misericórdia de nós. Porque os irmãos já sabem, isso tem sido pregado aqui insistentemente nesse púlpito aqui. Quem era para ter morrido na cruz era eu e você. Se os irmãos um dia tiver um pouquinho de desânimo de glorificar a Deus, que os irmãos vão ver que a ministração do louvor vai ser toda aqui, ó. E a igreja daí vai ter que glorificar. O louvor, os irmãos vão trazer aqui amanhã, o louvor congregacional, não é um louvor que os irmãos cantam aqui e a igreja fica de braço cruzado. Ou, né, o louvor está cantando, você está aqui. Não, irmão. O louvor congregacional é todos cantando, todos louvando a Deus. E nós vamos aprender nesse fim de semana isso, que a igreja ela é fundamental no louvor. Eles aqui, ó, viu, pastor Paulo? Vocês são pequenininhos, viu? Quase imperceptíveis. Quase imperceptíveis. Quem tem que, o holofote aqui é Cristo. Hein, irmãos? O louvor é dele, a glória é dele, a exaltação é dele, a igreja glorifica a ele porque ele é o dono da igreja. É ele que governa essa igreja. Ou seja, Cristo, irmãos, Cristo, o louvor é dele, a glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a ira de Deus ela é passageira. Nós vamos aprender que um atributo de Deus é só ira. Hã? Aí o irmão vai falar assim, mesmo pastor? Mesmo. Sempre ouvimos falar que os atributos de Deus é a sua bondade, né? Misericórdia, amor. Mas servir um Deus irado, pastor Paulo? Ai, aí não, hein? Deus irado? Não. Deus não tem ira, não. Meus irmãos, a Bíblia fala que sim. É um dos atributos de Deus. Mas a ira dele é passageira, igreja. E a misericórdia dele dura para sempre. Isso que é um maravilhoso. A ira dele não é igual a ira que eu e você tem. Fica nervoso? Não, irmãos. A ira de Deus é uma ira santa. É uma ira gloriosa. Que no final de tudo, é para que o nome dele, é para que ele receba glória para si. Olha que maravilhoso. É para moldar um servo e uma serva para ser uma vida, um atalaia para a glória e louvor do nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. E quarto ponto, dos irmãos, versículo 12. O Senhor precisa ser louvado pelo seu completo perdão. Olha o que a palavra fala aí, ó, versículo 12. Quanto dista o Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Davi aqui usa, meus irmãos, outra figura de linguagem, que é o Oriente e o Ocidente. Se os irmãos lembrarem aí na escola, Oriente, Ocidente, são coisas distantes, bem distantes. É que Deus quis dizer para nós aqui é o seguinte, eu permiti, inspirou Davi aqui para lembrar nós. É Davi lembrando para nós, olha irmão, a distância que o Senhor Jesus, quando Ele pagou o preço na cruz do Calvário por você,
para realmente dissipar as iniquidades, os pecados, te perdoar, é a distância do Oriente para o Ocidente. Ou seja, é imenso, irmão. Sabe por quê? Porque a misericórdia dele é imensa por nós. O amor dele é imenso por nós. Aí ele usou essa figura aqui, ó, como ele usou outras na Bíblia também. Quando a Bíblia fala que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Ou seja, e outra expressão também, que Deus perdoa os nossos pecados e Ele não se lembra mais. Mas, irmão, Deus não é aquele que vai ficar te martirizando. Olha, meu irmão, você pecou ontem. Ó, meu irmão, você errou de novo. Meus irmãos, nosso Deus não é Deus de barganha. O Deus bíblico, irmão, presta atenção, o Deus das Escrituras não é um Deus de barganha. Salvação não é por obras, irmãos. Louvor bíblico, presta atenção nisso. Louvor que agrada a Deus, gratidão a Deus, não é por obras. O louvor que agrada a Deus é o louvor da alma. Você pode até fazer obras, irmão. Deus se agrada disso. De você fazer o bem, de você ser compassivo com o próximo, de você olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Você pode até fazer obra, irmão, mas não é o primordial. O primordial é o louvor da sua alma, que você declara a Ele e diz: Senhor, eu te glorifico, porque o teu perdão, ele é completo na minha vida. É completo. Irmãos, e quinto ponto acerca do louvor nacional. O Senhor precisa ser louvado por sua compaixão. Está aí no versículo 13 e 14, que nós vamos ler junto de novo. Amém, igreja? Versículo 13, leamos, todos juntos. Toda a igreja. Como um pai compadece, assim, pois Ele, a nossa estrutura, acho que o versículo diz por si só, né, irmãos? Nossa estrutura é fraca. Hoje você está bem, você pode sair do culto aqui, dor de cabeça, dor no joelho, dor nas costas. Acabou. É, pastor? Saúde. Mas, meu irmão, se você tiver um louvor de uma alma remida dentro de você, ninguém vai te tirar isso, irmão. Ninguém. Sabe por quê? Porque foi um louvor que Deus colocou dentro de você para exaltá-lo, para glorificá-lo. Aqui, ó, Davi usa aqui outra figura de linguagem, figura do pai. Do pai que se priva dos seus privilégios para dar tudo para o filho. Hein? Eu pergunto para os pais aqui, quantas vezes, irmão, você deixou de comprar uma coisa para você para dar para o seu filho? Hein, irmãos? Pais aqui. Hein, irmã? Quantas vezes? Muitas vezes, né? Hein, irmã? Quantas vezes, irmãos? Você via aquela camisa bonita, né? Aquele sapato. Ah, não vai dar, não. Meu filho está precisando. Aí você vai lá e toma. Você nem comenta com ele. Os meninos que nem sabem disso. As crianças. Alguns sabem que o pai às vezes fala. Mas na maioria das vezes nós não falamos. Você só vai lá e compra, né? Irmã? Vai lá e faz. Toma aqui, meu filho. Assim, meus irmãos, é Deus conosco. Lembro da passagem do filho pródigo. Que ali, naquela passagem ali, a figura principal não era o filho pródigo. Não era. Era dois irmãos. O primeiro irmão, o mais velho, preocupado com as coisas da casa, fazia tudo ali, do campo. Era um filho ali, tipo assim, né? Mais no papel ali, né? Para cumprir aqui as ordenanças do pai. O outro filho, o filho pródigo, distanciou, saiu da casa do pai, né? Virou as costas para o pai, virou as costas para a família. Mas o que a história conta, irmãos? Lembra da passagem do filho pródigo? O filho voltou, o que ele fez? Abraçou o filho. Pôs anel no dedo. Matou o novilho cevado ali. Fez uma festa. Recebeu ele com gozo, com alegria. Meus irmãos, é isso que Deus fez por nós e faz por nós a cada dia. Mesmo sendo pecadores,
Ele abre os braços para nós e fala: filho, filha, eu te amo, você me pertence. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Meus irmãos, será que isso não é motivo para glorificarmos a Deus? Hein, igreja? Nós temos um Deus que nos abraça todos os dias. Todos os dias Deus nos abraça. E é motivo de glorificarmos a Ele. Sexto ponto. O Senhor precisa ser louvado porque mesmo sofrendo efeitos da brevidade da vida, os eleitos são cuidados e preservados para uma vida eterna com Ele. Versículo 15 ao 18. Olha, irmãos, vamos ler juntos novamente para encerrarmos esse estudo. Já estamos no término do estudo já. Versículo 15 ao 18. Leamos, toda a igreja, juntos. Versículo 15. Quanto ao homem, seus dias são como a relva. Flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aleluia! Irmãos, estão vendo, irmãos? Que maravilhoso é ser grato a Deus. É o louvor nacional. E terceiro e último, lembram? Louvor pessoal, louvor nacional e o louvor universal. Sabe o que é isso? É o louvor, meus irmãos, que Deus aqui, inspirando Davi, ele diz o seguinte: olha, vamos ampliar um pouquinho mais o louvor. E agora, do versículo 19 ao versículo 22, nós vamos ver aqui a universalidade do louvor. Que foge aqui, meus irmãos, essa igreja. Foge aqui esse local. É um louvor universal. É um louvor que abrange todas as coisas. Olha aí, ó, versículo 19 ao versículo 22, meus irmãos. O primeiro ponto, nós vemos que a adoração deve ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e só eles são dignos de glória. Está no versículo 19. Deus está acima de tudo e de todos. Segundo ponto, está no versículo 20 e 21. Os irmãos acompanhem aí. Há um exército de anjos que louvam ao Senhor juntamente com a igreja. Terceiro ponto, irmãos. Está na parte A aí do versículo 22. Esse eu quero ler com os irmãos. A parte A somente. Todos. Versículo 22, parte A. Toda a igreja. Bendizei ao Senhor, vós, suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Somente até aí. Irmãos, aí está a plenitude do louvor. Louvor pleno. Louvor que realmente agrada a Deus. Quer louvar o Senhor, irmão? Tem essa plenitude na sua vida. Meus irmãos, e encerrando esse sermão, esse estudo nessa noite. Eu quero atentar com os irmãos para a última frase aí do versículo 22. Eu quero que a igreja, em alto e bom som, diga para mim, que frase é essa? Toda a igreja. Amém. Os irmãos perceberam que Davi aqui, ele encerrou o salmo com essa frase? Com o mesmo que ele iniciou o salmo? Vem aí no versículo primeiro. Hã? Sim ou não, igreja? Sabe qual que é o ensino aqui final para nós? Olha aqui para mim. O louvor pessoal, ele não encerrou aqui à toa, não, irmãos. Sabe por quê? Porque o louvor pessoal, ele é primordial. Ele inicia com louvor pessoal, termina com louvor pessoal. Ou seja, irmão, tudo começa em vocês. É o seu louvor a Deus, irmãos. Não vem à igreja como um espectador. O que é isso? Sento na cadeira, ouço, escuto, vou embora. Não. Irmãos, venha para o culto como um participante. Ou seja,
Eu vim aqui na igreja para dar glória a Deus, louvor a Ele, exaltação a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aí Davi, ele volta para si de novo, dizendo: Senhor, bendize ao Senhor a minha alma. Que nessa noite, irmãos, você possa pedir isso ao Senhor. Senhor, bendize a minha alma. Bendize minha alma, Senhor. Com certeza, irmão. Se você clamar isso, se você clamar de todo o seu coração, bendize a minha alma ao Senhor. Clame, irmão, como Davi clamou. Ore agora aí, no seu lugar. Bendize a minha alma. Com certeza, irmão. Você vai saber a importância do louvor. E todos os dias da sua vida, você vai exaltar o nome dele. Glória a Jesus.